Galera, mais um ciclo aí dos ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono, tá? O elemento carbono, carbono é um elemento que está presente em todos os seres vivos. Vocês que sabem tudo de química vão lembrar. Pergunta ao professor de química: o que difere química orgânica de inorgânica? A orgânica tem carbono, então é um elemento essencial para a vida, já que a gente está falando, exatamente está falando de vida, né, que é biologia. Basicamente, o ciclo do carbono é baseado na fotossíntese e na respiração, onde ela consegue fixar o nitrogênio, o oxigênio pelos autrófilos, tá, a partir da fotossíntese ou quimiossíntese, e esses são capazes de fixar o carbono na forma de compostos orgânicos, tá, através da respiração. E esse carbono volta para a natureza através dos combustíveis fósseis, decomposição ou mesmo da respiração. Tá? Vamos olhar aqui como é que está o nosso ciclo do carbono nesse esquema aqui. Tá? Então nós temos uma quantidade de carbono na atmosfera, tá? A gente tem 0,07% de carbono na atmosfera, é pequeno. Tá? É importante esse carbono na atmosfera, tá? Porque esse carbono ajuda a manter a temperatura do planeta. Quando a gente for ver efeito de estufa, a gente vai ver com mais detalhes sobre isso. E esse carbono, ele é retirado da atmosfera através da fotossíntese, ou no caso das plantas aqui no meio terrestre. No mar, nós temos aí as plantas chamadas fitoplâncton, né? Já que nosso planeta é formado por 3/4 de água, que é o que faz fotossíntese, tá? E tira esse carbono do ambiente, tá? Da atmosfera. Lembrando-se que a fotossíntese ela é muito importante porque é o único processo que pega três componentes não orgânicos, inorgânicos, e transforma numa molécula orgânica, que é a glicose. Então é extremamente importante. Bom, esse carbono ele é incorporado quando a gente essas plantas acabam captando, né? Na fotossíntese você capta esse gás carbono, tá? E a gente consegue, os animais, nós conseguimos absorver esse carbono quando a gente se alimenta de vegetal, tá? Ou do próprio animal, por exemplo, tá? As vaquinhas aqui. Tá? Existem alguns carbonos que estão transformados em carbonato de cálcio, que estão presentes nas conchas, tá? Muitas dessas plantas se transformaram em petróleo, ou seja, o petróleo foi formado há milhões de anos atrás, principalmente pelas algas chamadas fitoplânctons, que absorveram esse carbono na atmosfera, né? Morreram, ficaram sob alta temperatura e pressão, e aí formou-se o petróleo, formou milhões de anos atrás. Aonde tem mais petróleo no mundo? São nos desertos, e no caso do Brasil é no mar. Por que isso? Por que o deserto? Porque o deserto um dia foi mar. Tá? A gente vai ver depois, mais para frente, a gente vai ver as transformações do planeta. Então, o deserto um dia foi mar. Por isso que lá no Oriente Médio tem muito petróleo. Tá? E esse petróleo é riquíssimo em carbono. Como é que esse carbono volta para a natureza? Ele volta através da respiração. Nós absorvemos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. Agora, as plantas também fazem isso. Elas absorvem o gás carbônico durante o dia e durante a noite libera esse gás carbônico. Ou seja, você acaba mantendo a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Por quê? Porque a nossa quantidade de carbono na atmosfera é pequena, é 0,07%.
Tá? Ou 0,3%. O número depois eu posso verificar certinho. O problema é que nós estamos tirando muito petróleo aqui, muito combustível fóssil e queimando esse combustível. Ou seja, esse carbono que estava aqui demoraria milhões de anos para voltar para a atmosfera. Então, quando a gente está queimando, toda queima libera carbono na atmosfera, libera gás carbono na atmosfera. Quando eu queimo, faço queimada, como teve muita queimada no ano passado, eu acabei liberando muito gás carbono na atmosfera. Então, eu estou liberando um excesso de gás carbono na atmosfera. Eu estou acelerando um processo que levaria milhões de anos para acontecer. Tá? Esse é o grande problema do carbono. Ele é extremamente importante, mas o problema é que eu estou aumentando demais a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Tá? Aqui eu tenho uma questão do Enem. Tá? Ao percorrer o trajeto da cadeia alimentar de carbono, elemento essencial e majoritário matéria orgânica que compõe os indivíduos. Ora se encontra na forma inorgânica, ora se encontra na forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta de fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceo, peixes, ocorre a transposição do elemento da forma inorgânica para a orgânica. Ó, eu tenho uma cadeia alimentar, tá aqui, em fito, zoo, depois molusco, crustáceo e peixe. Bom, lembrando bem do que a gente já viu, nós temos exatamente aonde a gente tem transforma qual que é o elemento que consegue transformar 3 moléculas inorgânicas em orgânicas? São os vegetais, são os fotossintetizantes, tá? E toda a cadeia alimentar começa com o produtor. Então eu tenho aqui a fotossíntese. Resposta certa, letra A. E consegue transformar o carbono, tá? Consegue absorver o carbono, que é uma forma inorgânica, para uma forma orgânica. Lembramos que a gente já viu que na fotossíntese você consegue transformar carbono, água e luz em glicose, que é uma forma orgânica. E a orgânica é C6H12O6, tá? Ó, forma orgânica C6H12O6, ó o carbono aqui. Tá? Então você consegue transformar isso. Então resposta certa, letra A. Tá? Tem outra questão aqui que eu fiz questão de colocar, tá? Pelo seguinte. E aí pega o seguinte, foi 2019, o ano passado, tá? A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,6% de pectina, que é um polissacarídeo, tá? Aproximadamente 25% de açúcares fermentados, frutose, sacarose, galactose, bem como resíduos alcaloides, compostos aminados, que não foram extraídos pelo processo. Tá? E aí a pergunta é o seguinte: esse resíduo contribui para a fertilidade do solo? Pois, tá? Aqui está falando um texto, falando fertilidade do solo, e aí a gente tem que analisar o que é a pergunta. Bom, a gente sabe que polissacarídeo, tá? Açúcares é glicose. Lembra na fotossíntese? Transformou a glicose? Então está falando que sobra isso aqui na palha de arroz. E sobra também componentes aminados, ou seja, nitrogênio. Então você tem carbono aqui, quando está falando de açúcar, e nitrogênio. Tá? E aí eu pergunto assim: esse resíduo que contribui para a fertilidade do solo, pois,
possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico. Realmente o alumínio é tóxico, mas ele não fala isso nem no texto, está falando que tem a ver com alumínio. Quem combate alumínio, que é alumínio é um pH baixo, é o cálcio, é o calcário. Tá? Melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina. Então, nós sabemos que o solo, quanto mais fofo, melhor. Então, não seria benéfico. Eleva o pH do solo em função da degradação de compostos de resíduos. Tá? Também não, porque o que eleva o pH do solo é o cálcio, né? ou o magnésio, tá? que ocorre. A gente vai ver com mais detalhe quando a gente for ver calagem. Tá? Apresenta efeitos inibidores do crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Em momento algum aqui no texto está falando de cafeína. Então a resposta certa seria a letra A, tá? A reciclagem do carbono e do nitrogênio. Ok? Eu coloquei essas duas questões mostrando que são os dois ciclos que mais caem no Enem. Tá? Tem muita questão desses dois compostos. Depois vocês vão fazer as questões, vocês vão ver como é que tem muita questão dele. Ok? Uma boa noite e a próxima aula. Até a próxima aula.